mais um webinário do Get. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai debater um assunto super atual, né? Como o nome do webinar já diz, atualizações sobre economia digital na OCDE, na Europa e no Brasil. E para isso a gente tem os convidados mais bem preparados, né? Para debater esse assunto. Queria agradecer a eles por estarem conosco, disponibilizarem esse tempinho aqui para compartilhar seus conhecimentos. Tem a Juliana Cândido, ela é analista de política fiscal da OCDE e mestre em Direito Tributário Internacional pela King's College London. O professor Marcos Lívio Gomes, que é professor associado da UERJ, pós-doutor e pesquisador da Universidade de Londres e juiz federal, e o Pablo González Barreda, que é professor adjunto de Direito Tributário na Universidade Pontifícia Camillas de Madrid. E eu sou Doris, eu sou gerente de tributação internacional da Price e também fiz mestrado em tributação internacional na King's College London. Queria agradecer ao Get por mais essa oportunidade também. E eu vou começar dando uma pequena introdução, né, para todo mundo ficar no mesmo passo sobre as atualizações da economia digital. Depois o professor Marcos Lívio vai falar um pouquinho sobre o Pilar 1 da OCDE, a Juliana sobre o Pilar 2, o Pablo sobre questões do Digital Service Tax na Europa, e depois a gente volta para debater um pouco as atualizações no Brasil, os próximos trabalhos da OCDE, as próximas previsões de atualizações na Europa e, claro, para responder as perguntas que vocês forem trazendo. Então, fiquem à vontade para se manifestar no chat, nas perguntas e respostas. Então, só para dar um panorama geral, como a gente sabe, principalmente agora na pandemia, toda a economia praticamente se digitalizou, né? A gente usa aplicativos para transporte, a gente usa aplicativo para pedir comida, a gente está tendo a possibilidade de fazer esse webinar com o Pablo lá da Espanha, com a Ju de Paris, o professor do Rio e eu de São Paulo para vocês, e várias outras questões que a gente não percebe, mas a tecnologia chegou, né? Tem o Spotify, as redes sociais, e tudo isso trouxe impactos no mundo tributário também, né? A legislação fiscal da grande maioria dos países não estava preparada para essa grande globalização e as novas estruturas da economia digital, que nós usamos todos os dias. Então, em 2015, foi percebido que não só por essas estruturas, essa é só um dos aspectos, mas tinham vários planejamentos fiscais no mundo muito bem feitos, a maioria deles, claro, dentro das normas vigentes, tanto domésticas quanto internacionais, mas que através dessas organizações e dessas estruturas, vários países recolhiam de zero a muito pouco no que tange aos tributos, né? Então, tinha pouco recolhimento tributário. Os países falaram, peraí, cadê minha receita? E aí começou-se o projeto BEPS, que é o Base Erosion and Profit Shifting. Basicamente, é a mudança da base tributável, né? E mudança do lugar dos lucros, né? Troca do lugar de onde os lucros seriam tributados. Logicamente, para países mais favoráveis nos grandes grupos empresariais. Então, foram criadas 15 ações, né, no projeto BEPS, visando estabelecimento permanente, preços de transferência, dentre diversos outros assuntos, para tentar ter um foco na criação de valor, nas efetivas atividades realizadas e para que a tributação ocorresse nos países e nas empresas do grupo que efetivamente realizassem as atividades necessárias à economia, né? Necessárias ao negócio.
Então, não serviria mais ter uma empresa na Suíça de propriedade intelectual se lá não tem ninguém que tenha competência para gerir essa propriedade intelectual. E a ação que a gente vai focar hoje é a ação 1. A ação 1 foi focada na economia digital, justamente, ou digitalização da economia, como muitos preferem chamar. E o que era essa ação? Essa ação visava justamente como tributar essas novas estruturas que cada vez mais existem, se reinventam nos dias de hoje, né? A gente vê tanto o nascimento dos unicórnios de fintech, de milhões de redes sociais, de milhões de novas formas de negócio que nunca existiram. Então, como tributá-las? A ação 1 foi a ação do BEPS que não foi finalizada em 2015, de tão complexo que é o assunto. Ela precisou e ainda precisa, porque ela até hoje ainda não acabou, ela precisou de estudos suplementares. E até hoje, como eu acabei de falar, esses estudos não foram concluídos. A ação 1, na parte de tributação indireta, com foco mais nos países da OCDE, foi resolvida. Na parte de tributação direta, que é o que vamos discutir hoje, não. Então, como é que é a linha do tempo dessa ação 1? Em 2015, os relatórios finais foram apresentados. A ação 1 teve seu relatório prorrogado, deveria ter concluído esse ano, mas eu acho difícil que conclua. E em 2018 teve um relatório intermediário feito pela OCDE. E nesse relatório intermediário foram demonstradas várias formas que os países estavam utilizando para tributar esses novos negócios, porque ninguém está esperando o consenso global, né, para isso. Cada um está tendo suas ações. O Brasil foi citado nesse relatório, e foi bem interessante, que foi citado como um exemplo de país que tributa na fonte. Só que a gente sabe que aqui a gente já tributa na fonte há muito tempo, né? A gente não criou essa tributação por causa da economia digital. E aí tem outros exemplos, né, de formas tributárias. Então, por exemplo, Israel criou um nexo bem interessante. Então, ela falou, olha, vai ter uma presença em Israel se você tem um site em hebraico, se você vende a comida específica que o pessoal daqui come. Esse relatório deu os detalhes, e agora a gente se encontra nos pontos de debate do evento de hoje, que é o Pilar 1 e Pilar 2, que são formas, novas ideias de como tributar e como dividir a tributação dessas estruturas. E é o ponto que a gente se encontra. A gente não sabe se esses pilares vão para frente ou não, mas é isso que está sendo discutido no exterior. Paralelamente, tem as ações unilaterais de diversos países europeus, que o Pablo também vai comentar. Então, eu vou passar a palavra para o professor Marcos Lívio, agradecê-lo de novo por estar aqui conosco, para ele falar um pouquinho do Pilar 1 da OCDE. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado, Doris, primeiramente pelo convite e por ter organizado o evento. É uma honra sempre palestrar para o GET, que é um grupo de tributação internacional especializado, um dos grupos mais especializados do mundo e o único do Brasil, com essa perspectiva de congregar alunos que já cursaram tributação internacional no Brasil e no exterior. Isso agrega valor às discussões e realça o trabalho de um grupo privilegiado em termos de ser composto por pesquisadores e profissionais que entendem do assunto, que têm conhecimento prático e trabalham com tributação internacional no dia a dia. Muito bem, o tema que me foi atribuído é muito interessante. A Doris fez uma belíssima introdução e eu prossigo com algumas abordagens sobre o Pilar 1. Bem, realmente seria necessário um curso de uma semana para nós tratarmos do Pilar 1, mas eu tentarei destacar aqui as ações mais importantes. Já tive a oportunidade de falar sobre o tema há pouco tempo atrás, e vou realçar aqui o que me chamou mais atenção durante esses trabalhos que foram realizados tanto nos grupos de pesquisa da UERJ,
também com a participação de professores estrangeiros. E, nesse momento, eu aproveito para saudar a Juliana, a prata da casa da UERJ, que hoje está na OCDE, e o Pablo, um querido amigo que conheci há muito tempo atrás na Áustria, que vem pesquisando e trabalhando intensamente em tributação internacional. Muito bem, o que é o Pilar 1? Em outubro de 2019, a OCDE lançou o Unified Approach for Nexus, a perspectiva unificada para a definição de nexos, e dentro desse conceito de uma perspectiva unificada, já tentando sair do conceito da ação 1 do projeto BEPS, ela trouxe conceitos novos sem a inteira definição desses conceitos, que seriam os conceitos dos amounts A, B e C, ou montantes A, B e C. E de que forma isso se acoplaria com a tributação internacional das economias altamente digitalizadas? Então, a primeira premissa da OCDE é que esse novo nexus ele não dependeria da presença física. Uma grande controvérsia hoje definida no modelo tradicional de tributação, em que da Convenção Modelo da OCDE, em que a tributação se dá na residência, com exceção da existência de um estabelecimento permanente, e pelo fato do estabelecimento permanente atualmente estar centrado no conceito da presença física, quando nós falamos de economia altamente digitalizadas, eu não tenho a presença física e essas rendas, esses rendimentos, eles acabam fugindo da tributação. Uma segunda premissa do Pilar 1 seria a nova alocação de direitos para tributar, em relação à divisão de capacidade de tributar dos atores na Convenção Modelo e nas relações transnacionais. A segunda premissa é baseada em que o Market Jurisdiction, ou User Jurisdiction, deve ser levado em consideração. Hoje em dia, no modelo tradicional, se não houver estabelecimento permanente, toda a tributação da renda na Convenção Modelo tem de categorias redituais, juros, royalties, ganho de capital, que podem ser tributadas também na fonte. Mas, em tese, a fonte, à exceção dessas categorias redituais, ela acaba não tendo direito de tributar o grosso da renda, ou a base, a grande base tributária. E essa segunda premissa trazida pelo Unified Approach é justamente levar em consideração o Market Jurisdiction, ou seja, o mercado consumidor ele é um intangível e a ser levado em consideração. Então, se nós fizermos uma extrapolação de países como a Índia, com 1 bilhão de habitantes, o Brasil, com 200 e tantos milhões de habitantes, a China, com mais de 1 bilhão de habitantes, na medida em que dados estão sendo extraídos ou minerados ou trabalhados desses países de fontes em que tem um mercado consumidor gigantesco, por que não isso não deveria ser levado em consideração na hora de uma redistribuição do poder de tributar? Outro tema interessante, outra premissa interessante do Pilar 1 é que ele vai além do princípio de arm's length. E é importante destacar, ainda que se diga que ele vai além do princípio do arm's length, o Pilar 1 ele não pretende extinguir a repartição de competência tributária transnacional que existe no modelo de convênios, nos modelos de convênio tanto da ONU como da OCDE. Ou seja, e é um fator muito preocupante, nós teríamos a existência do antigo regime ou do regime tradicional com todos os seus princípios, princípio do arm's length, princípio do estabelecimento permanente, guidelines para transfer pricing e, em paralelo, nós teríamos a inserção de uma nova capacidade de tributar guiada por um princípio de lucros residuais, dos residual profits. E isso é o que faz parte do coração do chamado Amount A, ou montante A. Bem, daí já para nós percebermos que isso será muito complicado. Eu vou trabalhar com 2 regimes de renda transnacional, e não só isso, o conceito do Pilar 1, ele vai trabalhar, como eu falei, um novo nexus,
que não levam em consideração a presença física e pretende considerar o mercado consumidor, o usuário, mas não só isso. O Amount A, ou o montante A, ele é baseado num grupo de lucros, ou Group Profits. O que significa isso? Eu vou levar em consideração não a pessoa jurídica individualmente, mas eu vou levar em consideração um grupo de empresas que compõem um determinado intangível ou que exploram um determinado intangível. Porque, como a Doris muito bem explicitou, hoje o sistema atual ele permite múltiplas configurações de modelos de negócio que acabam por enfraquecer as regras de tributação transnacionais e mesmo as regras domésticas dos países. E essa iniciativa ela teria o condão de olhar a atividade econômica ou modelo de negócio como um grupo, né? Qual um intangível que está sendo explorado por aquele grupo, em qual região do globo esse grupo é explorado. Isso porque todos os novos modelos de negócio que envolvem as economias altamente digitalizadas, elas têm estruturas que permitem que haja um fatiamento da atividade empresarial de forma a fugir do escopo tributário, das regras tributárias dos países que estão envolvidos no modelo de negócio. Além do montante A, eu teria o montante B e o montante C. O montante B, basicamente, ele trata de distribuidores e marketing, então não seria uma coisa tão novidosa, mas, na verdade, a novidade ou a premissa de novidade do montante B seria uma definição de percentuais para a redistribuição desses lucros. Então, no montante A, eu estou falando de lucro residual do grupo econômico. No montante B, eu estou focando em marketing e distribuição, mas, por outro lado, eu vou ter que definir o que eu vou tributar no montante B, em termos de base, qual base relativa a marketing e distribuição, e de que forma eu vou distribuir, para quem eu vou distribuir esses lucros, de acordo com um percentual que ainda vai ser definido. Então, nós já estamos vendo que a proposta da OCDE ela foi lançada deixando muitas indefinições em relação a conceitos, né? Os próprios montantes A, B e C, eles são definidos, mas não são totalmente definidos. E se nós pegarmos, por exemplo, o montante B, quando nós falamos em qual receita será distribuída, nós estamos falando de receita bruta, qual tipo de receita. Quando nós falamos do percentual que será utilizado para a distribuição, nós também não temos uma definição de qual seria o percentual utilizado. Por outro lado, se nós estamos falando de grupo econômico, como é que nós vamos distribuir a receita desse grupo econômico entre o mercado consumidor, o marketplace, market consumer, user consumer, ou seja, há muitas indefinições na proposta da OCDE e ela gera, por outro lado, né, na verdade não por outro lado, gera por isso muita incerteza, inseguridade, indefinição que leva a afastar uma franca adesão. Não por outro motivo, os Estados Unidos declarou, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos declarou que os Estados Unidos colocariam em hold as negociações da economia digital e são iniciativas da OCDE. Por quê? Dizem os americanos, né, que essas iniciativas têm por foco aumentar a carga tributária das empresas americanas de alta tecnologia. E, por isso, os Estados Unidos ficaria à parte dessas tratativas. Bem, pegamos o exemplo do MLI, né, a Convenção Multilateral. Os Estados Unidos não participou e nós vemos o resultado muito claro. O MLI não decolou. Até agora, nós não temos uma adesão plena de assinatura, de acordos e de adesão, que possa se dizer que isso foi implementado. Mesmo quando implementado, houve várias exclusões, vários opt-outs em termos de inclusão ou não de tratados, ou inclusão ou não de cláusulas que levariam a uma plena eficiência do MLI. Então, já indo para o final, o meu tempo era bem curtinho, né? A proposta, resumindo a proposta, ela pretende atingir atividades altamente digitalizadas ou outras atividades que tenham alta lucratividade e que façam uma interação com os consumidores. A ideia básica é tributar
um grupo de empresa, né? E aí, a partir do grupo, eu tentar sacar um lucro residual. Esse lucro residual, como ele seria obtido? Eu pegaria o lucro, o lucro residual, ele seria o lucro total menos as despesas, né? Até a definição do que seria lucro residual, ela é indefinida em termos de proposta da OCDE. Qual seria o lucro residual? Eu excluiria um markup, eu excluiria todas as despesas, quais tipos de despesas, como é que eu vou trabalhar com esse lucro residual, e depois nós vamos, já terminando, de que forma nós iríamos alocar esse lucro residual para os mercados, as jurisdições onde estão situados os mercados consumidores. Eu vou alocar todo o lucro residual ou uma parte desse lucro residual. Como é que eu vou definir? Quais são as métricas que eu vou definir para alocar esse lucro residual? Isso vai ser baseado em market intangibles, vai ser baseado em trade intangibles, vai ser baseado no volume de dados que é extraído, minerado daquela jurisdição, em termos de data analytics, se houve um desenvolvimento do software, ou seja, existem muito mais indefinições e incertezas do que definições. E, falando um pouquinho do Amount B, né, eu já falei, o foco dele é Marketing e Distribution, mas os mesmos problemas que eu citei anteriormente, eles vão se replicar em relação ao Amount B, e o Amount C, ou montante C, seria aquele montante derivado do Dispute Resolution, ou da solução, do procedimento amistoso para a solução de controvérsias. Bem, as propostas da OCDE são muito ousadas, não acredito que haja adesão, mas eu vou poupar aqui as minhas considerações para a minha segunda fala. Eu passo a palavra a Doris. Muito obrigado, Doris. Muito obrigada, professor. Eu acho que é melhor explicar do impossível. Realmente, essas propostas são bem complexas, né? Até o vocabulário, até para quem é bem fluente em inglês, para entender o que está lá, é bem difícil. Um ponto que eu queria ressaltar é essa do mercado consumidor. O mercado consumidor tem tido seu valor cada vez maior, né? Até o Pascal Santamans, ele falou na IFA de 2017, que foi no Rio de Janeiro, que agora os países da OCDE, né, eles estão tendo a experiência de não conseguir arrecadar receita, porque eles eram os países residência, eles tinham o dinheiro garantido. E agora eles estão tendo essa experiência de não conseguir arrecadar com dessas dificuldades todas da atualidade, e o mercado consumidor está tendo seu valor reconhecido. Por exemplo, o que adianta ter a melhor tecnologia se ninguém compra? O que adianta ter a melhor rede social se ninguém entra? Então, o mercado consumidor realmente tem seu valor. Então, assim, a gente fala, gente, eu posso não estar fornecendo a tecnologia, eu posso não estar criando a tecnologia, mas os meus consumidores são os que garantem o sucesso do negócio, né? Então, o mercado consumidor é um ponto novo, bem debatido e bem polêmico e bem difícil de colocar na fórmula, né? A França, por exemplo, eu acho que criou um tributo nos cliques, né? Quando as pessoas clicaram lá no YouTube, né? Então, assim, é uma questão nova e polêmica. Eu vou passar agora para a Juliana, para ela falar do Pillar 2. E obrigada, Juliana, por estar aqui com a gente de novo. Obrigada, Doris, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. E só para começar, eu concordo que o assunto não é fácil. Há muitos termos técnicos, muitos conceitos novos, então até foi por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa apresentação do Pilar 2, só porque como são muitos conceitos novos, técnicos, eu acho que talvez possa auxiliar alguns slides resumindo, então vou compartilhar com vocês. Vocês estão conseguindo ver os slides? Então, como o Marcos muito bem explicou o Pilar 1,
é o ponto principal, assim, por assim dizer, quando nós pensamos na economia digital, porque é um pilar bem ousado que a ideia é de rever diversos conceitos base da tributação internacional, de forma que haja o nexo desse novo sistema da economia digital com a realidade tributária, que era um desbalanço que há atualmente, né? E o Pilar 1 visa realinhar com essa questão do nexo e do alinhamento com a economia digital. E o Pilar 2 é interessante fazer um adendo que ele é parte desse pacote do digital, da economia digital, mas ele não é necessariamente ligado apenas à economia digital. O Pilar 2, ele fala de um número mínimo, um nível mínimo de tributação a nível global. Então, eu vou primeiro trazer um breve contexto. Eu sei que nós não temos muito tempo para esse assunto que demanda uma análise mais detalhada, mas a ideia é trazer para quem não está tão envolvido com as discussões, um panorama geral de como esse pilar funciona. O contexto desse pilar é que esse pilar 2 que propõe essa tributação mínima, ele seria a ideia de que esse pacote que a Doris apresentou do BEPS, dessas 15 ações, elas foram ações que resolveram tratar alguns problemas de muitos anos desse desalinhamento das regras tributárias com o mundo moderno, mas que a sensação dos países foi que alguns problemas continuaram lá. Então, a ideia seria justamente que o objetivo de realinhar com a realidade. Um problema, por exemplo, que a Doris mencionou, a questão da substância, que muitas vezes poderia haver a presença de uma empresa da economia digital em um país e não ter o alinhamento da substância das atividades serem realizadas, dos trabalhadores estarem presentes. E que com o planejamento tributário agressivo, muitas vezes as grandes empresas elas acabam pagando uma porção ínfima de impostos do que elas deveriam pagar, por assim dizer. É uma questão complexa, né, que elas seguiam em tese a lei e elas faziam um planejamento dentro das regras do jogo, por assim dizer, mas com o passar dos últimos anos, esse assunto está bem presente na mídia, a questão da moralidade tributária, de que esses grandes grupos eles pagam uma porção que não é justa com relação a todo o lucro que eles obtêm. Então, a ideia desse pilar 2 é ampla nesse sentido, de que a ideia é que as empresas elas têm que pagar um nível mínimo de imposto. E isso, de certa forma, está ligado à ideia de reduzir a pressão sobre países que concedem incentivos fiscais. Porque no plano internacional também há uma espécie de guerra fiscal, porque acaba havendo uma pressão que os países em desenvolvimento, eles têm que conceder incentivos para atrair as empresas. Por exemplo, isso é muito comum na África, eles concedem incentivos muito, muito grandes, o que acaba trazendo problemas para eles muitas vezes, porque eles concedem a arrecadação que eles deveriam estar recebendo e estar investindo em infraestrutura, porque eles querem atrair empresas. Então, acaba sendo uma pressão muito grande para alguns estados. Então, a ideia desse pilar é que, de todo jeito, essas grandes empresas elas teriam que pagar um mínimo de tributo, seja no país da residência ou seja em outro país que elas tenham presença. Então, é uma ideia de que a OCDE né, não pode impor quanto cada país vai querer tributar, mas que ela vai falar assim, caso um país não queira tributar, não tem problema. O país queira continuar oferecendo incentivos, ou como alguns países que nem apresentam tributação efetiva, eles podem, mas que isso será tributado em algum lugar. Então, um outro país que tenha uma ligação com esse grupo, com essa empresa, ele teria um direito de tributar de volta, quando outros países não exerceram mesmo. Então, a ideia é essa, de que de alguma forma eles vão ter que pagar tributos em algum lugar, mas há uma preocupação que isso não leve a dupla tributação ou que seja tributado onde não haja renda ou em anos que tiveram prejuízos fiscais. A ideia é justamente que haja uma tributação de certa forma justa, pelo menos um mínimo.
mas, claro, considerando algumas exceções e casos que, por exemplo, anos que houveram prejuízo, isso tudo seria levado em consideração. E essa ideia também do Pilar 2 é um pouco para alinhar até com a posição dos Estados Unidos, que passou recentemente por uma ampla reforma fiscal, e eles instituíram umas regras também, que as suas empresas teriam que pagar um mínimo de arrecadação. Então, seria uma forma de alinhar com esses desenvolvimentos recentes. E é interessante que essa discussão foi antes da crise do Covid, mas que ela se torna muito atual, porque atualmente há uma pressão muito grande para maior arrecadação nesse contexto de crise. E um ponto interessante da discussão tanto do Pilar 1 quanto do Pilar 2 é que isso traria mais ingresso, né, mais tributação. A OCDE, além dos relatórios do Pilar 1 e Pilar 2, vem trabalhando também numa análise econômica. Então, há um cálculo que os economistas estão fazendo para tirar estimativas, mais ou menos, do potencial arrecadatório dessas reformas, que isso é até, de certa forma, um argumento para a gente mostrar que vale a pena, por mais que sejam reformas complexas, que vai valer a pena essa introdução dessas medidas, porque as estimativas atuais dos economistas é que o aumento arrecadatório a nível global seria em torno de 4%, e, assim, nesse contexto atual de crise seria considerável, e com cada país eles recebem um cálculo estimado para a realidade deles. Então, é interessante que também cada país está tendo acesso a essa informação, quanto mais ou menos eles poderiam esperar de arrecadação com essas reformas. E, então, esse Pilar 2, como isso seria feito? O mecanismo para introduzir essa tributação mínima, ela é uma estrutura, um conjunto de medidas defensivas. São 4 mecanismos que eu vou descrever brevemente, 2 principais e 2 complementares, que são regras que devem ser aplicadas de forma coordenada. É a regra de inclusão dos rendimentos, complementada por uma regra de transição, e a regra dos pagamentos subtributados, que seria complementada por meio de uma regra de sujeição a imposto. Então, a ideia basicamente é que tem essas 4 regras de forma que realmente essas empresas, esses grupos, eles não escapem, seja por meio de regras dos tratados ou por meio de arranjos, que eles escapariam a essa forma de tributação. Então, realmente, há 2 situações principais e 2 complementares de forma a alcançar esses contribuintes. Passando pela primeira regra, essa é a regra de inclusão dos rendimentos. A ideia principal aqui é que essa reforma toda, ela traria mais renda ao alcance da tributação de um país. Então, a pergunta é, como trazer essa renda para ser tributada? Seria na forma desse imposto mínimo, por assim dizer, essa tributação mínima, que levaria em conta já o que foi pago pela corporação. Há ainda uma discussão se esse cálculo vai ser feito por país ou a nível global, mas a ideia é que seja feito um cálculo de efetivamente quanto esse contribuinte está pagando de forma média em tributação, para ver se isso seria de acordo com o mínimo esperado ou não. Porque muitos desses grupos, eles fazem os arranjos, como a Doris falou, pode ter o caso, antigamente muitos grupos colocavam propriedade intelectual na Suíça, de forma a reduzir a carga tributária efetiva final do grupo, mas aqui a ideia é de que teria essa adição dessa cota complementar, de forma a que pelo menos cada grupo teria que pagar o mínimo. Aqui no próximo slide, só para ilustrar como é que funcionaria, ela de certa forma pega um pouco o conceito das regras de CFC, das regras de controlada, que muitos países possuem essas regras, de forma que iria alinhar o nível da alíquota efetiva que foi paga para chegar na taxa mínima acordada.
Então, a ideia era fazer justamente esse balanço que em inglês o pessoal chama de top-up, tipo, se o grupo, a nível global, ele está pagando uma alíquota média de 8% ou 9%, ele teria que pagar, de certa forma, e algum país que ele tenha a relação iria ter o direito a cobrar essa diferença, de forma que o grupo ele acabe pagando o mínimo dessa taxa mínima acordada. Ainda não foi decidido quanto vai ser essa taxa final, ainda está em discussão, porque é bem delicada essa questão da soberania, de que os países podem escolher a alíquota efetiva de acordo com a política fiscal, mas atualmente os cálculos dessa análise econômica são feitas com base numa alíquota de 12,5%. Então, já tem o acordo que será uma porcentagem fixa, mas ainda está sendo discutido quanto exatamente e que informação que seria usado para a base tributária. Atualmente, a ideia é de explorar as contas financeiras, mas isso ainda está sendo discutido. Aqui, 2 pontos também importantes no design dessa regra é a questão das exclusões, que há atualmente muito debate. Alguns países dizem que certos grupos de atividade, certos setores deveriam ser excluídos dessa medida. Atualmente, essas exclusões que estão mais passíveis de um acordo são no tocante à substância, que é aquela ideia de que o grupo, a empresa, ela deveria mostrar que realmente há substância, que há empregados e que eles estão desenvolvendo a atividade relacionada no país e que não há simplesmente empregados fazendo qualquer tipo de atividade, mas realmente a atividade presente naquele país, naquela empresa. E setorial também, alguns setores seriam excluídos, por exemplo, fundos de pensão, fundos de investimento, ou ONGs, governos, fundos de governo, isso seriam excluídos. Outro conceito importante é essa questão do blending, que é difícil de traduzir, mas como se fosse uma mistura proporcional, porque para descobrir qual foi essa alíquota média que a empresa pagou a nível global, para ver se ela está passando ou não essa alíquota do Globe, teria essa ideia de que os contribuintes eles poderiam misturar assim, as receitas que foram submetidas a maior ou menor tributação dentro do grupo para achar essa alíquota mista, essa alíquota média que foi paga, para ver se isso chega ao mínimo ou não. E esse cálculo seria feito por jurisdição. E, além disso, há também a ideia de que simplificações deveriam ser feitas e a OCDE está aberta trabalhando com as empresas, com os contribuintes, de forma que as simplificações façam sentido para as empresas. Passando para a segunda regra, seria a regra complementar da regra de inclusão, é a regra de transição. Essa regra seria como se fosse a parte internacional da regra anterior. A regra de inclusão seria implementada na legislação doméstica do país e essa regra de transição seria meio que como implementar essa regra a nível internacional, a nível dos tratados, porque a ideia é que não só o contribuinte doméstico teria que pagar essa diferença, mas também que seria aplicada, por exemplo, a sucursais estrangeiras isentas. Então, a ideia que isso seria aplicado também, mesmo que fossem sucursais ou filiadas às quais um tratado ou uma regra de tratado se aplicasse. Passando para a segunda regra principal, é a regra dos pagamentos subtributados. Aqui, a ideia é que essa segunda regra, ela iria, por exemplo, pegar as situações que não tivessem sido alcançadas pela primeira regra da inclusão. Então, por exemplo, caso seja uma situação que não se encaixaria na regra da inclusão, ela se encaixaria aqui na regra dos pagamentos subtributados, de forma a limitar ou prevenir uma dedução de um pagamento a uma parte relacionada
que está localizada num país de baixa tributação. Então, a ideia é que, por exemplo, se o país tem uma parte relacionada num paraíso fiscal e querer deduzir algum tipo de pagamento, que isso seria negado, de forma a evitar essa redução artificial da tributação. Então, meio que seria um mecanismo de defesa, caso a regra de inclusão não tenha sido aplicada. E isso ajudaria, de certa forma, os países de tributação na fonte para que eles se protejam do risco de erosão tributária. Essa segunda regra, da mesma forma, ela é complementada por uma regra a nível dos tratados. Aqui seria a regra de sujeição a imposto. Então, as modificações feitas na legislação interna da regra dos pagamentos subtributados seria transposta a nível dos tratados com essa regra de sujeição, que a ideia é, por exemplo, um país só poderia conceder os benefícios de um tratado ou uma isenção de tributação na fonte com a premissa de que seria tributado em outro país. Então, a ideia é que se um país está tentando usar um tratado, né, como acontecia muito no contexto de treaty shopping, para poder ser isento e duas vezes, isso não poderia acontecer, porque essa regra ela funcionaria de forma que não poderia ser utilizado o benefício do tratado. Então, a ideia é que essas 4 regras, elas iriam se complementar de forma a que todo grupo ele acabasse pagando esse nível mínimo de imposto. Então, a ideia é que isso, de certa forma, seria alinhado com os ajustes feitos no Pilar 1, que foi discutido pelo Marcos. E a ideia aqui também é continuar trabalhando na coordenação dessas regras de forma a minimizar o risco de dupla tributação e simplificar. Como eu admito, essas regras parecem bem complexas para as empresas aplicarem, mas a ideia é que elas seriam simplificadas da melhor forma possível e que elas seriam aplicadas de forma a reduzir o risco de dupla tributação. E elas ainda estão sendo finalizadas a discussão, depois eu vou tratar em mais detalhe qual é o status das discussões a nível da OCDE, mas a ideia é que elas ainda estão sendo discutidas, a forma que elas seriam aplicadas, a ordem, porque dependendo, por exemplo, países com tributação na fonte, países em desenvolvimento, teriam interesse que essa regra da fonte fosse aplicada primeiro, e determinados países de residência preferem que a regra de inclusão seja considerada primeiro. Então, tem esse tipo também de discussão, que dependendo da posição de um país, eles teriam interesse em determinada ordem das regras. Então, era isso que eu queria apresentar a nível de uma introdução ao Pilar 2, e depois nós vamos tratar do status das discussões na OCDE. Obrigada. Muito obrigada, Juliana. Assim, a fonte primária, né, do conhecimento do trabalho da OCDE. Obrigada por estar aqui com a gente, pela exposição. Super clara, como a Nina está falando aqui. Eu vou passar agora para o Pablo. Eu acho que o Pablo também tem uma apresentação, mas, Ju, de repente você passa para ele o host, e o Pablo vai falar conosco sobre a situação atual da Europa, os Digital Service Taxes. Eu acho que foi. Então, Pablo, Olá. Fica à vontade. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigado. Gracias por la invitación. Voy a hablar en español, despacio. Si hay cualquier pregunta o duda, pues háganlo saber. Voy a compartir la presentación. ¿Se puede ver la presentación? Sí. No sé cómo lo ven. Bueno, pues yo voy a hablar de la fiscalidad de la economía digital en Europa, cómo se está afrontando.
Los países europeos y la Unión Europea en particular están apoyando mucho las iniciativas de la OCDE de impuesto mínimo y de el Pilar 1 de atribución de rentas a través de otros mecanismos. Pero también en paralelo están impulsando pues, sus propios Digital Services Tax para intentar alcanzar una solución rápida y, en mi opinión, también para tener una palanca de negociación para el resto de propuestas. Entonces, por poner un poco en contexto, los Digital Service Tax vienen de la propuesta de análisis de BEPS, igual que el Pilar 1 y el Pilar 2, concretamente de la Acción 1 de BEPS. En tanto, la BEPS se planteó en un primer momento como un problema de economía digital. En el Reino Unido hay un problema con ciertas entidades, fundamentalmente multinacionales estadounidenses, que pagan muy pocos impuestos y entonces se plantean dentro del Parlamento británico que hay que buscar medidas para hacerles gravar. Los británicos son lo suficientemente hábiles para trasladar esa demanda hacia el G20 y que el G20 encargue a la OCDE pues, el plan BEPS. Pero no hay que olvidar que fue en un contexto de reducción de la recaudación cuando se gesta el plan BEPS. Ello nos lleva también a pensar ahora que puede haber, si como consecuencia del coronavirus, de COVID, hay una reducción de la economía mundial, pues estos planes, y en concreto el plan Globe, pueda reforzarse o resurgir. Si hacemos un análisis a lo largo de la historia de en qué fechas la OCDE ha impulsado planes de prevención de la elusión, normalmente las fechas coinciden con aquellos en que ha habido una contracción de la economía y como consecuencia ha habido una reducción de la carga tributaria. De forma que posiblemente el proyecto Globe recobre fuerza ahora. En la acción 1 de BEPS llegan a una conclusión, como decía, en Reino Unido tenían este problema con la economía digital, se suman Francia y Alemania, y se dan cuenta, después de analizar el plan BEPS, que hay dos problemas distintos. Hay un problema que se basa en 3 estrategias para la elusión de la carga tributaria, que es común a todo tipo de empresas, y luego hay uno muy específico de la economía digital, que es la capacidad de poder generar ventas, de vender, de hacer transacciones sin ningún tipo de presencia física. La acción 1 lo que hace básicamente es, por un lado, dice que los problemas que se refieren a las 3 estrategias generales de elusión, pues se tienen que resolver con reglas para todo el mundo, no solo para las empresas digitales, pero lo que se refiere a la venta a través de Internet o a servicios digitales, hay que darles soluciones distintas. Habrán visto este esquema, que es el esquema tradicional de planificación fiscal de multinacionales, que se aplica tanto a digitales como a no digitales y que se basa en 3 estrategias fundamentales. No tener presencia gravable o reducirla en el país donde se están realizando las ventas, poner una entidad intermediaria en un país de baja tributación o donde podamos aplicar regímenes preferenciales. Y por último, intentar que las CFC Rules, las Control of Foreign Corporation Rules de transparencia fiscal, no puedan operar. Con esas 3 estrategias, tanto empresas digitales como no digitales consiguen reducir la elusión. Pero además de este problema, hay problemas específicos de empresas digitales que yo puedo vender a cualquier parte del mundo sin tener nada físico. Entonces, BEPS propone esas medidas, que no me voy a detener, para los problemas generales, para evitar la presencia gravable en el país de destino, para poner empresas intermediarias en países con baja tributación y para bloquear la aplicación de CFC Rules que hagan que en el país de origen se grave, pues propone una serie de soluciones. Pues las acciones que todos conocemos de acción 6, acción 7, precios de transferencia, etc. Sobre los problemas específicos, el problema que se plantea, que Marcus comentaba antes, entre otras cosas, es el nexo, el cómo conectamos
un régimen tributario que se basa en el territorio con una economía que es absolutamente intangible. Y para eso proponen una serie de medidas que ya conocerán, pues por un lado el establecimiento permanente digital o virtual que algunos países han desarrollado y que en cierta medida se corresponde, aunque ha sufrido mucha evolución, no es un establecimiento permanente digital en sentido estricto, con el Pilar 1, es una reversión de alguna forma de un establecimiento permanente digital. Otras soluciones que proponían en BEPS, pues la retención, el withholding tax, el hacer una retención sobre los pagos que se hagan hacia el exterior a empresas extranjeras, un equalization tax, de alguna forma este viene a ser la digital sales tax, y otras pues de tipo bit tax, click tax. La OCDE sigue trabajando, saben que no llega a conclusión y sigue trabajando, y en 2018, voy a saltarme esta parte porque no es la más interesante, pero lo que a mí más me interesa de la OCDE es esta parte. Se dan cuenta de que hay determinados sectores en la que la participación del usuario es parte de la cadena de creación de valor. En el caso de Facebook, por ejemplo, el valor que se genera con la programación en California vale X. ¿Cuántas horas de ingenieros hay? ¿Cuántas horas de personal de marketing hay? Y eso tiene un valor X. Si ponemos la plataforma vacía en Internet, Facebook vale simplemente las horas de desarrollo que tenga el sistema informático. Sin embargo, cuando añadimos a los usuarios y los usuarios van subiendo contenido, es cuando se genera el propio valor de Facebook. De forma que la cadena de producción es la programación del sistema, la inclusión de usuarios, esos usuarios generan contenidos y al generar contenidos generan visitas, y por último, pues las empresas de publicidad suben publicidad a eso y es donde generan ingresos para Facebook. Pues ahí se ve como el usuario que por un lado recibe el servicio de interacción con sus otros amigos en Facebook, también contribuye a la generación de valor. Entonces, dependiendo de la intensidad en la que el usuario contribuye a la generación de valor, pues la OCDE considera que tiene que tener, o consideró en el informe que podía cuestionarse más o menos que el país donde están los usuarios tenga mayor derecho tributario o menos. En esa gráfica que ven ahí, en la manufactura, en una fábrica, yo fabrico en España y vendo en Brasil, el usuario o el consumidor que está en Brasil no interviene para nada en la generación del valor. En un cloud computing, en un Dropbox o en un Box, ya empieza a haber un poco de interacción del usuario. Box o Dropbox o alguno de estos programa toda la plataforma tecnológica y luego el usuario al subirlo a la plataforma datos, pues también le sirve a la empresa para generar estructuras de datos de cómo se organiza la información, cómo sube la gente la información, y eso le vale para generar otros negocios. En el caso del comercio electrónico de bienes tangibles, pues se genera un valor cuando los consumidores compran, en principio no están dotando de valor porque estamos comprando bienes tangibles, bienes físicos. Pero es cierto que el usuario al comprar está dando información a la empresa de cómo tiene que vender, y la empresa también va a usar esa información para venderla como información de marketing a empresas. En el caso de comercio electrónico, pero de bienes intangibles, como todo se centra en intangibles, pues el usuario interviene todavía más en la creación de valor. Consumo colaborativo, empresas de tipo Airbnb o Uber, pues la intervención del sujeto es mayor. Yo pongo por un lado los drivers de Uber y al mismo tiempo los usuarios también ponen el consumo, con lo cual la empresa se hace un mediador, pero para la creación de valor interviene mucho tanto el driver de Uber como el consumidor. Y en las redes sociales, que fue el ejemplo más claro que les puse, Facebook, sin el contenido que suben los usuarios, no vale nada, con lo cual la aportación de los usuarios es parte de la creación de valor. Como consecuencia de esto, es cuando se dan cuenta de que, como les contaba antes, en BEPS se dan cuenta de que el problema que tenían en Reino Unido con Vodafone, con Facebook, con Amazon, se dan cuenta de que hay unos problemas generales de elusión fiscal que se refieren a intentar no tener presencia gravable en el estado de la fuente, poner entidades intermediarias
y bloquear reglas que en el origen de la inversión, en el país del origen de la inversión, permitan grabar. Y eso se le aplica a todo el mundo. Pero se dan cuenta además de que hay empresas que se pueden radicar en cualquier sitio y vender en todo cuando es todo por Internet. Y en este segundo informe de 2018 dicen, bueno, en la medida en que no haya nada, absolutamente nada, en el país donde están los usuarios, las reglas que tenemos no nos valen para determinar que haya presencia grabable. Y por tanto, no podemos grabarles. Pero sin embargo, en casos como Facebook, la generación de valor está íntegramente en ese país. ¿Cuál es el resultado? Que la OCDE sugiere, en el largo plazo, para solucionar ese problema de lo único que tengo yo en el país donde se genera el valor de los usuarios son los propios usuarios, y eso con las reglas actuales no vale para grabar, pues a largo plazo proponen una serie de soluciones, que la primera es no hacer nada, una adaptación controlada, crear el EP digital, que es, como digo, con matices lo que se está intentando. No es un EP digital en sentido estricto, pero es una presencia grabable en el estado donde están los consumidores, y un cambio radical que es pues irnos a un Destination-Based Cash Flow Tax. El resto de propuestas que se propusieron en el primer informe de BEPS lo descartan. En el corto plazo, dicen, bueno, el problema es que vamos a tener mucho obstáculo para llegar a establecer una presencia digital significativa grabable. Bien un establecimiento permanente digital, bien algo similar al Pilar 1. Entonces, en el corto plazo dicen, bueno, vamos a establecer un impuesto sobre los servicios digitales, porque se puede establecer de forma sencilla, muy rápida y recaudar. Se bloquea la propuesta de la OCDE a corto plazo sobre Equalization Tax. Entonces los países europeos dicen, bueno, no hay consenso en la OCDE, no podemos seguir con nuestra propuesta a corto plazo, los ritmos son muy lentos, vamos a hacerlo a nivel europeo. Y a nivel europeo proponen una propuesta de establecimiento permanente digital y a largo plazo y una propuesta de Digital Sales Tax a corto plazo. Ambas propuestas, he de adelantar, a nivel europeo, como medida europea para toda la Unión Europea, fracasan por la oposición de determinados países que tienen una participación significativa en su economía de empresas digitales. La propuesta de EP digital a largo plazo, pues el ámbito de aplicación era dentro de Europa y para aquellos países, para aquellos países con los que, de donde provenga la inversión, que no haya convenio de doble imposición. Se aplicaría el establecimiento permanente digital cuando haya más de 7 millones de euros en un estado, haya ventas de más de 7 millones de euros en un estado, más de 100.000 usuarios en un estado o más de 3.000 contratos con empresas. El problema que se genera con esta propuesta, o lo más debatido entre los académicos, es, una vez definimos que vale, que tenemos más de 7 millones de euros de ventas, más de 7 millones de euros de ventas en un estado, por ejemplo, el problema es ¿cómo atribuimos la renta? Si yo no tengo ningún factor de producción a priori en ese estado, ¿cómo voy a decidir qué parte de mi renta mundial se va a atribuir a ese estado? Yo no tengo empleados en ese estado, no tengo una oficina, no tengo activos. Lo único que puedo tener a lo mejor son usuarios. Entonces, ¿qué parte del beneficio le voy a atribuir a los usuarios? Bueno, pues ahí proponen que sean las funciones de personas no decisivas, el análisis de las funciones digitales y el profit split. A corto plazo, la Unión Europea propone, bueno, vamos a hacer un impuesto sobre servicios digitales que operaría sobre, si yo vendo desde una empresa brasileña 100 millones de euros a España en servicios digitales, venta de canciones online, o venta de, o tengo usuarios tipo Facebook y vendo publicidad, de más de 100 millones, pues sería un porcentaje de las ventas, 2%, un 3%. En la propuesta europea era un 3%. ¿Cuándo se aplicaría ese impuesto a nivel europeo? Cuando haya un grupo de empresas que tengan más de 750 millones de euros de facturación a nivel mundial y más de 50 millones de euros en la Unión Europea. Como decía, la base imponible, lo que vamos a grabar son las ventas brutas, no netas. ¿Y a qué tipo de empresas se dirigía la propuesta europea? A la publicidad, empresas publicitarias, piensen por ejemplo en Google, que Google pues, es un buscador gratuito,
y gana con la publicidad. Pues si yo tengo más de 750 millones de euros, como es Google, las ventas de publicidad que haga Google en España sería gravable a un 3%, con independencia del impuesto sobre sociedades. Otro tipo de empresas que estarían gravados en este tipo de impuesto europeo, la intermediación. Pues estamos hablando de casos tipo Amazon o casos tipo Airbnb, etc. Y la venta de datos. El tipo, como decía, era de un 3% sobre ventas brutas, lo cual en algunos casos que puedan tener márgenes bajos podría llevarse todo el beneficio o las empresas tendrían que subir sus precios. Parece que los análisis económicos que ha hecho la Unión Europea llevan a concluir que los márgenes de este tipo de empresas son más amplios, del 3% sobre la cantidad bruta. Puede haber problemas de doble imposición, puesto que Google, por ejemplo, tiene una filial en España a la que se imputan ciertos beneficios y, por tanto, gravarle por las ventas que hace en España, más por lo que tiene en España su filial en España, el impuesto sobre sociedades que se recauda en su filial en España, podría haber una doble imposición. Y en la propuesta de la Unión Europea, la recaudación se hace a través del sistema Mini One Stop Shop, que ya aplicamos en el IVA, que es que para que no tengas, muy en resumidas cuentas, es más complejo, para que no tengas problemas de tener que estar lidiando con los 27 países más uno de la Unión Europea, pues con un solo país podrías hacer todo lo que se refiere a declaraciones y cuestiones formales de papeles, y luego ese país se encargaría de distribuirlo con el resto de países de la Unión Europea. En España, la propuesta que hay sobre la mesa ahora mismo se llevó hace 2 años por distintas elecciones parlamentarias que hemos tenido en España. No hemos tenido la oportunidad de aprobarla, pero la propuesta sigue sobre la mesa y la ministra de Hacienda ha recalcado recientemente que quiere aprobarla en breve. ¿A quiénes se aplicaría? A personas jurídicas. ¿A qué servicios? Publicidad, intermediación y transmisión de datos y usuarios y generados por usuarios. Muy similar a lo de la Unión Europea, pero precisa algunas cosas. En la propuesta española, en línea con parte de la propuesta europea, excluye cuando la interfaz digital se usa únicamente para vender, cuando no actúa como intermediario, sino pues estaríamos hablando de portales de anuncios más netamente de, oye, solo lo uso para vender, no es un intermediario. Las entregas de bienes y servicios subyacentes que tengan lugar en el marco de intermediación en línea, pues te doy un servicio de asesoría o te doy un servicio de gestión de las facturas, que va vinculado a las ventas que haces online. El interfaz para proveer de contenido digital o servicios de comunicación, yo te vendo la línea de internet o te vendo contenidos digitales tipo la televisión por internet. No me refiero a tipo Netflix, sino a servicios de línea puros y duros. Servicios financieros también quedarían excluidos del impuesto. La transmisión de datos en entidades financieras y la prestación de servicios digitales dentro de un mismo grupo. En el caso de la publicidad, se va a considerar que la publicidad está en España teniendo en cuenta dónde se usa el dispositivo cuando aparezca. En el caso de intermediarios, se va a considerar que el usuario, o sea, que es gravable en España ese servicio, si es para vender bienes o servicios, donde se usa el dispositivo en el momento de la venta. Si es para algo que no sea vender bienes y servicios, y tiene que abrir una cuenta, pues por ejemplo, en cuestiones tipo más de redes sociales, etcétera, pues vas a tener que grabarlo donde se use el dispositivo con el que se abrió la cuenta. Y en el caso de venta de datos y trabajo con datos, donde se haya usado el dispositivo al generar los datos. En los 3 casos es muy complicado porque saber dónde está un dispositivo en cada momento para grabar un servicio va a ser altamente conflictivo. Particularmente en el caso de los datos, donde se haya usado el dispositivo al generar los datos. Yo puedo generarlo ahora y Facebook o Google venderlo dentro de un tiempo. El tener que la empresa almacenar dónde se ha generado el dato, pues puede llevar a cierta complicación. Por último, se dice que si hay un servicio bien subyacente, donde acontezca la entrega es donde se va a considerar realizado. Para determinar dónde estaba el usuario en el momento de percibir el servicio, pues la regla general es que se va a usar la IP o cualquier otro método, lo cual también puede llevar a problemas de aplicación, sobre todo si hay uso de proxies.
La base imponible va a ser las ventas totales, se van a incluir los pagos a otras entidades del grupo y se van a valorar a valor de mercado, lo cual también puede complicar la recaudación. Y el tipo, en línea con lo sugerido por la Unión Europea, es del 3%. En el caso del Reino Unido, el Digital Sales Tax, que entró en vigor en el 1 de abril pasado, pues tienen más de 500 millones de libras en ingresos del grupo para poder aplicarlo, o más de 25 millones en Reino Unido. Ahí pone usuarios, no es usuarios, más de 25 millones de libras en ingresos en Reino Unido. El impuesto es del 2% de las ventas, aquí lo bajan un poco con respecto al Reino Unido. Para equiparar a las empresas que tienen ventas de menos de 25 millones en Reino Unido, que estarían excluidas del impuesto, pues a las que tienen más se les da una exención, una allowance de hasta 25 millones de los primeros. ¿Qué van a grabar? Van a grabar en Reino Unido redes sociales, buscadores, mercados en línea, publicidad en línea, pero no van a grabar, por ejemplo, los servicios financieros. Los ingresos, se dice que va a ser cualquier ingreso conectado a los servicios, lo cual también va a plantear problemas de definición. Si es compartido, porque el usuario podía estar en una parte cuando generó los datos, por ejemplo en Francia, y podía estar luego haber abierto la cuenta en Reino Unido, etcétera, pues va a haber que repartir de una forma justa y razonable, lo cual va a requerir desarrollo por parte de Her Majesty Revenue Customs. Los ingresos derivados, pues todo se imputa cuando hay usuarios en Reino Unido, cuando hay servicios referidos a bienes que estén en Reino Unido, y cuando no se refieran a bienes en Reino Unido, cuando el consumidor esté en Reino Unido. El usuario se va a considerar que está en Reino Unido cuando la persona esté normalmente en Reino Unido, y se va a calcular el pago a nivel de grupo, si bien el impuesto se va a pagar entidad por entidad. En el caso de Francia está aprobado su Digital Sales Tax, pero lo han parado porque han entrado en esa guerra, o Estados Unidos amenazó con guerra comercial, y están esperando a otoño para ver si hay un acuerdo a nivel de OCDE. ¿Qué van a grabar? Pues una interfaz digital cuando haya interacción, que sería pues cuando hay temas de tipo Facebook, proveer de bienes o servicios entre usuarios, mercados y publicidad digital, igualmente en línea con la Unión Europea. Cuando se provean de contenidos digitales o comunicaciones o sistemas de pago, incluido el sistema financiero, pues se va a estar exento del Digital Sales Tax de Francia. Y en interfaces digitales para posicionar publicidad también está sometido a gravamen. ¿Cuándo se va a grabar en Reino Unido? Cuando haya más de 750 millones de euros a nivel mundial de facturación por el grupo, o más de 25 millones de euros en Francia. Se considerará que el usuario está en Francia y por tanto los servicios tienen que ser grabados cuando el terminal esté en Francia por cualquier medio, incluyendo la IP, similar a lo que soluciona España. La base imponible va a ser la suma total de los pagos y el tipo de gravamen es del 3%. El problema que afrontamos en Europa en relación con este tipo de impuestos es que el derecho europeo es bastante restrictivo en lo que se refiere a discriminaciones. Cuando se creó el mercado único, como bien sabrán, la idea era que no se pudiera discriminar, España no pudiera gravar peor a los productos franceses que a los productos españoles, para que los franceses pudieran vender en España en las mismas condiciones que las empresas españolas. Entonces, las reglas de no discriminación y de ayudas de Estado prohíben discriminaciones. Y hay gente que ha visto en estos impuestos discriminación. Una de ellas que se cuestiona es la discriminación indirecta a través de elementos aparentemente neutrales. Si yo digo que los productos franceses se van a gravar al 10% y los productos españoles al 5%, está claro que estoy discriminando a los productos franceses. Sin embargo, si yo cojo y no digo que discrimino a los productos franceses, pero supongamos que en España todos los coches que se fabrican son de menos de 100 caballos. Y en Francia se fabrican muchos coches de 200 caballos, 300 caballos. Si España dice, los coches de más de 200 caballos o de más de 100 caballos van a ser grabados a un 10% y los coches de menos de 100 caballos van a ser grabados a un 5%. En ese caso estoy discriminando a los vehículos que se fabrican en Francia, a los coches que se fabrican en Francia, pero de forma indirecta.
Pues en algunos casos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que esa discriminación también está prohibida por el derecho de la Unión. En el caso de los impuestos sobre servicios digitales, el problema estaría en que, como solo afecta a grupos de más de 750 millones de euros de facturación a nivel mundial, en muchos casos esos solo van a ser grupos transnacionales. De forma que si afecto a Apple Europe, que está en Irlanda, y yo en España pongo ese impuesto, y predominantemente solo va a afectar a empresas que son de otros Estados miembros, como es el caso de Apple Ireland en Irlanda, pues entonces se podría decir que España está discriminando a empresas de otros países. También porque la norma afecta fundamentalmente a grupos, dice que la facturación de más de 750 millones de euros sea del grupo. Y por tanto, hay un argumento que yo no comparto, que algunos académicos sostienen, que el gravamen sobre grupos es predominantemente discriminatorio porque los grupos suelen ser internacionales de otros Estados miembros. Estos argumentos sobre si el Digital Sales Tax discrimina o no discrimina a nivel internacional, posiblemente hayan reducido su impacto después de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Vodafone y Tesco. Había un impuesto sobre rentas progresivo de entre el 0 y el 50%, y si bien el caso no es de discriminación, sino de ayudas de Estado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que efectivamente se podía discriminar, aunque afectara predominantemente a empresas de otros países. Esto era un impuesto sobre publicidad, pero que se valoraba en función del volumen de venta. Y el Tribunal de Justicia dijo que cuando había capacidad contributiva mayor, pues se podía establecer un gravamen mayor a esas empresas. Si esas empresas eran predominantemente de otros países, no tenía que ver con una, en este caso, ayuda de Estado a las empresas nacionales, sino que se refería a que al tener una mayor capacidad contributiva podían ser gravados más. La circunstancia de que la mayor parte de ese impuesto recaiga en residentes de otros Estados miembros no es discriminación por sí sola. Esto lo ha dicho el tribunal en esta sentencia. Relacionándolo con el Pilar 2, también algunos han argumentado que la tributación mínima del Pilar 2 podría constituir una restricción de derecho de la Unión o podría ser desproporcionado, en la medida en que empresas que estén radicadas en otros países miembros con tributaciones más bajas o regímenes fiscales más bajos se van a ver gravados por esa tributación mínima y no necesariamente las empresas locales que no formen parte de grupos. Por eso algunos dicen que la tributación mínima, si no está bien configurada, podría ser contraria al derecho de la Unión. El otro problema que puede haber en derecho de la Unión es de proporcionalidad, en el sentido de que regímenes legítimos de incentivos fiscales, de investigación al desarrollo, o regímenes que tienen determinadas regiones desfavorecidas económicamente, pues podrían verse sometidos a la tributación mínima. Si finalmente en el Pilar 2 se aprueban determinados carve-outs que tengan vinculación con sustancia, o con sustancia más otro factor, que es lo que yo siempre he defendido, pues posiblemente tendría mejor encaje en el derecho de la Unión Europea. Si aprueban un carve-out de sustancia, la tributación mínima pierde todo sentido, porque entonces ya no estamos en un régimen de tributación mínima. Lo que sí puede tener sentido es que determinados regímenes especiales puedan tener carve-out ese régimen especial en concreto si vinculamos sustancia por un lado y al mismo tiempo le añadimos pues una justificación en el marco del derecho europeo. Por ejemplo, sustancia más regímenes que se han otorgado a regiones económicamente deprimidas, o sustancia más regímenes de investigación, desarrollo e innovación. Siempre vinculando que haya sustancia en ese estado más una justificación determinante. Con esto termino mi breve exposición. No quiero entrar muy al detalle por el tiempo disponible, pero por supuesto estoy encantado de recibir preguntas. Y nuevamente quiero agradecer la invitación a todos los compañeros y particularmente al profesor Marcus que me cursó la invitación y al resto por la organización. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por la exposição. Apresentou perfeitamente todos os problemas europeus, né?
Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas aqui no bate-papo ou na sessão Q&A. Agora eu vou, para a gente tentar terminar na próxima meia hora, eu vou devolver a palavra para o professor Marcos Lívio, para ele falar um pouquinho dos problemas aqui no Brasil, e depois a Juliana para as atualizações da OCDE e o Pablo também para eventuais comentários conclusivos que ele tenha e atualizações. Obrigado, Doris. Muito bem. De que forma Pilar 1, Pilar 2, Digital Service Tax, como isso tudo afeta o Brasil? Estamos recebendo um volume imenso de informações, iniciativas da OCDE, da União Europeia, das Nações Unidas, no seu comitê de especialistas. Temos notícias de vários projetos paralelos de reforma. Só para enumerar de forma bem superficial, a ONU tem trabalhado numa proposta de alteração do artigo 12, né, para aumentar o escopo da tributação na fonte, através da ampliação do conceito de serviço, de certa forma limitando o escopo do artigo 7º. A ONU também tem a iniciativa de criar um artigo 12A, especificamente, né, para permitir a tributação na fonte de serviços diretamente. Existem propostas unilaterais, como relacionou o Pablo, na Europa. Vários países adotaram Digital Service Tax ou Equalization Levy, em termos de iniciativas unilaterais. Em tese, de acordo com a ação 1, deveriam ser medidas provisórias, né? Não deveriam ser medidas de longo prazo, mas, por conta da inexistência de acordo e consenso, essas medidas estão se multiplicando, tanto na América Latina como na Europa. A Índia também, na Ásia já tinha proposto, Austrália. Enfim, na ausência de governança em termos de tributação internacional, na verdade, não existe consenso, essas iniciativas unilaterais se proliferam e elas vão minando e implodindo o sistema atual, e o pior, sem dar nenhuma alternativa, ou sem dar nenhuma outra direção que possa construir um novo patamar, um novo framework, uma nova plataforma que pudesse, de certa forma, prestigiar as tributações, a tributação do país na fonte, né? Falando especialmente aqui no que interessa ao Brasil. Bem, como o Brasil era antes do BEPS e como o Brasil é hoje, depois do BEPS, né? Antes do BEPS, como a Doris falou, o Brasil nunca teve problema de BEPS, Base Erosion Profit Shifting. Por quê? O Brasil sempre optou, uma política fiscal consistente, em adotar a tributação na fonte. E essa tributação na fonte, adotada pelo Brasil, aliada a um conceito amplo de serviços, né, um pouco diferente da convenção, modelo e dos seus comentários, em que tão somente os serviços que transferem know-how ou serviços relacionados à transferência de tecnologia atrairiam a competência do país da fonte na forma do artigo 12 do modelo de convênio da OCDE e da ONU. O Brasil, diferentemente, ele partiu para a premissa de fazer uma tributação integral e restrita e incondicional de todo pagamento feito a não residente. B2B, né, operações B2B, business to business, pessoa jurídica para pessoa jurídica. Houve um aperfeiçoamento dessa plataforma através do Cisco Service. Hoje, então, nós temos assim, uma atuação bastante intensa do imposto de renda retido na fonte. E problema, qual o problema disso, né? Alega-se que isso gera dupla tributação, vários países não consideram esse crédito, não autorizam a tomada desse crédito, e muito menos a concessão de isenção, na forma do artigo 23, para compensar a dupla tributação, e é uma realidade, mas a empresa, quando vem operar no Brasil, ela tem que considerar isso como um custo. E isso tem funcionado muito bem. Não vejo razões para mudarmos esse modelo de tributação. É lógico, com aperfeiçoamentos. O Superior Tribunal de Justiça vem trilhando uma jurisprudência poderia ser dominante em face da existência de precedentes na primeira e na segunda turma, definindo muito bem o que nós podemos considerar
de atribuição à competência de tributar do artigo 7º no que tange a serviços, né? A legislação ao lado da jurisprudência, né, do STJ, que tem proibido a tributação na fonte de serviços onde não haja protocolos, né, explicitados nos convênios, onde há definição explícita de autorizar a tributação de serviços técnicos. A legislação, por outro lado, ela poderia avançar em termos de definição do que é serviço técnico e evitar reenvios lacunosos, omissões, lacunas na legislação. Isso seria muito salutar, considerando que a renegociação da rede de tratados do Brasil ela não é uma realidade. O Brasil não tem a intenção de negociar e ampliar a sua rede de tratados de uma forma infinita, como isso é utilizado por vários países da Europa. Enfim, a própria Espanha ela tem, se não me engano, mais de 100 tratados, né, Pablo, celebrados. Então, não é uma política fiscal do Brasil. O Brasil faz a negociação case by case. Então, se interessa, existe a negociação, é uma estratégia, questionável ou não, é uma estratégia. Bem, futuro, o que nós poderíamos dizer? Ao que parece, esse modelo de tributação withholding tax vai continuar, o Brasil usa e é eficiente. Isso pode ser aperfeiçoado através da conceituação do que é serviço, até para orientar a jurisprudência. A jurisprudência vem tomando decisões que, de certa forma, vão numa interpretação genérica dos tratados, às vezes esquecendo ou não se atendo às peculiaridades dos protocolos celebrados no bojo desses tratados, que visam justamente a fazer uma exceção. Temos, por outro lado, iniciativas já em tramitação no Parlamento, já concluindo aqui a minha intervenção. Nós temos notícia de dois novos tributos. Primeiro seria a CID Digital, que seria uma espécie de Digital Service Tax brasileira, né? Nessa tributação multifacetada nossa, desincronizada, desarmônica. E também já ouvimos falar aí de uma coisa que soa o absurdo, em termos de racionalidade jurídica, que seria uma COFINS digital, para pegar alguma renda altamente digitalizada dessas atividades através de uma contribuição social, o que seria muito anacrônico e aumentaria a nossa carga tributária de uma forma insatisfatória e como já falei, desarmônica e irracional. Não me parece que Pilar 2, Pilar 1 vão chegar no Brasil. Eu não acredito nisso. Nós discutimos hoje a reforma da legislação de transfer price. Então, nós estamos, assim, um step back aí, nós estamos, assim, um passo atrás. Então, isso, Pilar 1, Pilar 2, dificilmente vão chegar aqui. E tudo indica que o Brasil seguirá na sua política de tributação na fonte a rendimentos feitos a não residentes. Eu passo a palavra a Doris. Muito obrigada, professor. O professor Gustavo Gama está aqui nos comentários. Ele falou que tem gente que está... Deixa eu ler aqui o comentário dele certinho. Alguns advogam que a solução de ampliar a tributação das receitas da economia digital pelo PIS/COFINS seria uma solução adequada para o Brasil, e que não dependeria de mudanças significativas na legislação tributária. Estaria correta tal visão? Olha, na minha visão, tá? Eu acho que, como eu conversei até num outro evento que eu participei com a Anu Tume, ela mesma chamou atenção para esse ponto também, que o Brasil não tem um problema de tributo, o Brasil tem um problema de arrecadação. Então, o fisco hoje tem muita dificuldade em arrecadar todos os tributos quando, por exemplo, uma pessoa física compra algo no cartão de crédito. Isso é difícil na prática. Então, diferentemente da Europa, que tem menos tributos e um sistema mais flexível, aqui a gente tem mais tributos e um sistema mais rígido. Então, essas são várias críticas à CID digital e à COFINS digital, né? Então, a gente está importando problemas que não são nossos, né, nesse caso. Então, eu acho que é mais uma questão de ajustar a arrecadação
na minha opinião, do que ficar inventando ampliação de base de cálculo, enfim. Professor Marcos, você tem algo? Na verdade, a COFINS digital, ela iria mais ou menos na linha da Seed Royalties, né? Que criou-se um problema, que a Seed Royalties, ela não está no escopo dos tratados, ela não é tributo sobre a renda, então ela, de certa forma, ela tangencia as convenções, e isso acarreta carga tributária. A utilização de uma COFINS digital, ela ia só ampliar o problema que já tinha sido trazido pela Seed Royalties, no sentido de desbordar a rede de tratados, o escopo dos tratados, e criar um tributo que não será creditado no país de residência em hipótese alguma, né? Ou seja, definir permanentemente a não possibilidade de compensação desse tributo pago aqui no país de residência da empresa. E outro problema também, o Pablo chegou a falar da não discriminação. Aqui no Brasil, as discussões de não discriminação são bem tímidas, mas eu e o professor Marcos escrevemos recentemente sobre isso. E realmente, esses tributos, como a Seed Royalties e eventuais novas contribuições, podem levantar mais uma vez essas discussões, né? Da não discriminação no Brasil, porque a gente está onerando mais um estrangeiro do que as operações locais. Bom, enfim, mas isso é tema já para outro debate, né? Eu vou passar, então, até por causa do decorrer da hora, eu vou passar para a Juliana para falar das atualizações da OCDE, tá? E depois a gente passa para o Pablo. Obrigada, Doris. Eu vou ser breve aqui, mas só para dar uma ideia do status das discussões e tudo mais. Realmente, como Doris e Marcos falaram, as negociações são delicadas e talvez não tenham avançado tão rápido quanto o planejado por conta, né, da crise do Covid. Também esse ano, o caso dos Estados Unidos é um contexto, além de Covid, eleições americanas, então acaba que, né, sempre os Estados Unidos é um ator muito sensível nas negociações e esse timing acabou sendo um pouco complicado para chegar a um acordo no final de 2020, como era a intenção inicial. Mas, a princípio, os grupos técnicos que tratam desses dois pilares, do Pilar 1 e do Pilar 2, eles continuam os trabalhos, estão tendo reunião assim, quase que diária, discutindo documentos. Então, o trabalho está sendo avançado, por mais que, a nível político, esse momento delicado realmente teve essa declaração dos Estados Unidos, mas, de toda forma, a nível técnico, eu posso até adiantar que essa semana teve uma reunião do quadro inclusivo e até o delegado dos Estados Unidos disse que, apesar desse pronunciamento a nível técnico, eles continuam presentes nas reuniões. A ideia é avançar o trabalho técnico o máximo que der, para que, quando o momento político se ajeite, que as propostas já estejam finalizadas. Então, está tendo um trabalho bem intenso nessa questão de conceitos, design, tudo que está sendo discutido, e a ideia é que tanto do Pilar 1 quanto do Pilar 2 tenha já uma primeira versão consolidada que vá mesmo para todos os países membros do quadro inclusivo em julho, e uma versão finalizada em setembro, porque de toda forma vai ter uma reunião dos ministros, né, ministros de Finança em outubro. Era uma reunião que era para ser agora em julho, mas por conta da crise do Covid foi adiada para outubro, então vai ter essa reunião a nível ministerial e o trabalho técnico continua, tanto no Pilar 1 quanto no Pilar 2, talvez uma menção aqui digital, que não é exatamente dos pilares que a gente abordou hoje, mas que são trabalhos relacionados. Está tendo também um trabalho de regras modelos para plataformas digitais, que é bem interessante para abarcar essa questão de trocas de informação de todas as plataformas digitais, plataformas Uber, de pedido de comida, etc. Eles vão ter que ter trocas de informação, determinadas informações,
e também está tendo uma discussão da tributação de ativos financeiros digitais, que é interessante, que visa atingir essa questão de Bitcoin, de outros ativos financeiros digitais. Então, também são outros trabalhos em paralelo que estão acontecendo. E, além disso, também o impacto econômico desse Pilar 1 e Pilar 2. É algo que deve sair nos próximos meses, até não só para os membros, mas para o grande público, o impacto econômico mesmo, o cálculo de quanto essas mudanças trariam em termos de arrecadação, o que é interessante de forma a tentar instigar como um fator a mais positivo para chegar a um acordo entre os países. Obrigada. Obrigada, Juliana. Eu vou passar para o Pablo e aí a gente debate uma outra pergunta que o professor Gustavo levantou no bate-papo sobre a responsabilização das operadoras de cartão de crédito. Não, Pablo, se quiser fazer mais algum comentário adicional. Es que no entendí muy bien el marco, hablan un poco rápido y me cuesta seguir. Perdón. ¿Tienes algún comentario adicional sobre OCDE? No, bueno, lo único que a lo mejor de la OCDE, pues Juliana tiene mucho mejor conocimiento que yo. Sí que una de las cosas que querría comentar es que los Digital Sales Tax hasta cierto punto son una solución temprana, un poco tosca y sencilla, pero en gran medida da la sensación o da la impresión de que se están implantando en Europa no tanto como solución, porque por otro lado la Unión Europea y los países europeos están en la OCDE participando para intentar sacar adelante el proyecto Globe, pero da bastante la sensación que el Digital Sales Tax los están implantando como medida de negociación, de bargaining hacia Estados Unidos, para tener herramientas de contraposición en la negociación. Si no llegamos a un acuerdo Globe, yo voy a imponer estos impuestos. Esa es un poco la sensación que transmiten Francia, España, Reino Unido. Además, son los países, en líneas generales, denominados en lo que se denomina en Europa el G5, que son esos países o las economías más grandes de Europa, ¿no? Entonces, sí comentar que parece en gran medida más que una solución técnica, más que un proyecto realmente pensado, una cuestión de negociación política. Sim, graças. Também tenho essa impressão. Então, vamos aqui para a pergunta. O professor Gustavo perguntou: responsabilidade tributária para operações de cartão de crédito nas transações internacionais é uma solução válida para que o Brasil consiga tributar tais operações? Professor Marcos, Juliana, assim, eu acho que vocês têm ótimas visões, né? A Juliana, assim, do que ela vê do resto do mundo, e o professor também com o conhecimento internacional dele. Qual é a opinião de vocês sobre essa questão? Eu vou passar essa pergunta para a Juliana. Acho que ela tem um contexto de conhecer o Brasil e agora trabalhando no CDE, ela tem um contexto global. Juliana, vou passar o bastão para você. Obrigada, pessoal. Assim, Gustavo, é um assunto que eu não estou trabalhando diretamente, eu posso até olhar mais a fundo, mas eu acho, eu não acredito que, de certa forma, por exemplo, porque como ele, pelo menos, acho que não seria atingido na questão dos pilares, por não necessariamente a empresa do cartão vá fazer parte de um grupo que está exercendo atividade, ela é um intermediário. Então, não sei se ela poderia, talvez, entrar nesse pacote que eu falei, que as plataformas digitais, elas têm que seguir certas regras e informações, e talvez todos os dados do cartão de crédito
possam servir, de certa forma, talvez para cálculo de arrecadação ou de consumidores, etc., mas eu acho que ela não poderia ser responsabilizada, de certa forma, mas eu acho que talvez esses dados possam ser utilizados pela Receita, em termos de transações, volume de transações. Gustavo, se a Juliana me permite, a solução de atribuir responsabilidade, ela seria muito válida num cenário tradicional. Você tem operadoras domésticas de cartão de crédito, o teu cartão de crédito normalmente está vinculado a uma conta bancária. Agora, já hoje, né, com fintechs, a possibilidade de contas digitais, se essa atribuição for criada, a primeira coisa que vai acontecer vai ser uma proliferação, vejo eu, de bandeiras de cartão de crédito oferecendo cartões fora do Brasil, simplesmente que não vão passar pelo sistema financeiro nacional e que você vai poder utilizar para pagamentos B2C e que continuarão excluídos, ou seja, é bem provável que essa adaptação do mercado ocorra e a regra não venha a ter êxito e efetividade. São coisas que precisam ser sopesadas. De que forma a gente bloquearia já esse movimento que já está acontecendo hoje. Eu acho essa questão da responsabilização bem delicada, né? E está entrando na moda, porque a gente vê as legislações dos estados querendo responsabilizar os marketplaces pelo ICMS. E o marketplace, ele não consegue, né, ter o controle dessa, assim, se a pizzaria emitiu a nota fiscal, sabe? Então, isso é bem delicado, a relação com o fato gerador, a questão operacional, o custo, compliance, né? Assim, essa do cartão de crédito internacional também. Então, assim, a operadora de cartão de crédito ia ver se alguém recolheu o PIS/COFINS quando baixou, não sei, quando contratou algum serviço por uma plataforma digital. Então, eu acho que essas questões, assim, são bem polêmicas na parte teórica, na parte acadêmica e também na parte operacional, né? O custo e a efetivação disso. É a minha opinião pessoal, tá, gente? Eu acho assim, enfim. Alguém mais tem alguma pergunta para a gente debater? Que a graça desses eventos é essa, vim com essas questões para pensar, para filosofar um pouco, né? Mas elas estão chegando. Bom. Então, eu estou vendo aqui na caixa de questões, tem uma pergunta da Laís. Não sei se está conseguindo. O que é que eu leio? Sim. Pode ler, eu estou vendo aqui. A questão é se há previsão de alteração nos protocolos de tratados como Brasil-Japão e Brasil-França, a fim de justificar a tributação do imposto na fonte. É porque Suécia já alterou, né? Está esperando entrar em vigor. Vocês têm conhecimento? O que eu ouvi é que o Brasil realmente vai tentar renegociar os tratados, mas eu não sei de nada específico com França ou Japão. Realmente eu não tenho conhecimento. Tem um comentário que vale também, bem breve, né? A Receita Federal, ele é o órgão hoje encarregado de fazer a negociação dos tratados e essa política de negociação de tratados. Pegando o exemplo da Espanha, aproveitando que o Pablo está aqui, né? Na Espanha nós temos a Direção-Geral de Tributos, a Direção-General de Tributos e temos a agência tributária. Assim, temos a execução da política tributária feita por um órgão e a formulação da política tributária feita por um órgão, pela Direção-General de Tributos, que está em Hacienda, Ministério de Hacienda, Economia. Pablo, por termos essa aglutinação de atribuições dentro da Receita Federal, por vezes nós não temos transparência ou muita clareza qual é exatamente a política de negociação de tratados do Brasil. Isso me parece ser uma coisa um pouco negativa. Isso deveria estar claro como política de Estado.
e não política de governo. Não que eu esteja afirmando que a Receita é um órgão de governo, muito pelo contrário. Já fui auditor da Receita Federal e honrosamente sei a qualidade dos seus auditores, mas, de certa forma, isso, como política de Estado, deveria ser uma política do Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, né? E não do órgão que executa a política, a execução da política tributária, executa e operacionaliza. Ok, pessoal, então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou comentário, vou agradecer mais uma vez a todos vocês e aos debatedores, e a gente encerra esse webinário. Esse todo e a grande maioria dos outros eventos do GET estão disponíveis no YouTube, tá? Para quem quiser assistir. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Um abraço, Paulo. Um abraço, Juliana. Obrigado, muchas gracias. Adeus. Tchau, tchau.